Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o abronema. Pessoal, o abronema ele é um parasito de estômago de equinos. Porém, a sua patogenia mais significante é quando ele está instalado em lesões cutâneas desses equinos. Nós vamos ver algumas mais para frente. Ele tem alguns hospedeiros intermediários, que são os mucídeos, então moscas, né? Estomoxis, musca. A localização do parasito, o órgão-alvo do parasito é o estômago e a gente tem algumas espécies de importância que são o Abronema musci e o Abronema micróstoma. Morfologicamente, esse é um parasito pequeno que tem aí entre meio e um pouco menos que 4 centímetros. Eles são bem delgados, são esbranquiçados. Uma característica dele é que o macho ele tem essa extremidade posterior curvada em forma de espiral. Eles têm uma cavidade bucal relativamente grande, né? Um pouco grande e quitinosa, que a gente não consegue ver muitos detalhes, mas a gente tem a porção anterior do parasito aqui. E ele é muito comum, principalmente nos meses quentes. Por quê? Porque nos meses quentes existe aumento do número de vetores, que são os hospedeiros intermediários, os mucídeos. A gente tem um aumento de moscas nos meses mais quentes. E, por consequência, a gente tem aumento da disseminação do abronema também. Bom, pessoal, e como é o ciclo biológico do abronema? Funciona da seguinte forma. Os adultos, os abronemas adultos, eles estão no estômago do equino. As fêmeas do abronema, elas são ovovivíparas, então elas ovopõem ovos larvados. Esses ovos podem eclodir ainda no trato gastrointestinal do equino ou eles podem ser íntegros, né? Então, podem ser eliminados íntegros. Então, nas fezes, nós teremos o quê? Ou ovos que vão eclodir ou larvinhas que já eclodiram. O que acontece? As moscas, então a Estomoxis calcitrans, a mosca doméstica, que são vetores, são hospedeiros intermediários, elas também põem seus ovos nas fezes desses animais. E as larvas dessas moscas se alimentam das larvinhas L1 de abronema. Então, à medida em que vai acontecendo o desenvolvimento da mosca, né? Mais ou menos umas 2, 3 semanas, e ela se torna adulta. Quando ela se torna adulta, a L1 já se transformou em L2 e L3. Então, na fase mosca adulta, a gente tem o desenvolvimento de L3. Vai ocorrer um desenvolvimento concomitante, tanto do abronema quanto da mosca, ou Estomoxis ou musca. Essa mosca, ela vem pousar, por exemplo, sobre feridas desses animais e aí ela deixa a larva, ela deposita a larva L3 do abronema nessas feridas. Então, a gente tem um caminho, né, que o abronema pode seguir no animal, que é aí a presença do abronema nas feridas, dando origem a alterações que a gente chama de feridas de verão. Um outro caminho é essa mosca pousar próximo aos lábios do animal, e aí ela deposita também a larva do abronema. Esse animal deglute a larva do abronema, ou mesmo deglute a própria mosca, e aí o abronema se transforma em adulto no estômago desse animal, ele completa o ciclo lá no estômago. Mas observem que, para o animal, o mais patogênico é a presença da larva nas feridas. E aí, em equinos, é muito comum a gente observar, por exemplo, a ocorrência de feridas nos membros, porque são regiões em que eles mais estão expostos a lesões. Bom, pessoal, dependendo do órgão, da região que foi acometida, a gente vai ter, então,
uma nomenclatura diferente para a abronemose que está acontecendo. Então, por exemplo, em adultos é comum a gente ter aí a abronemose gástrica, que é a presença do parasito adulto lá no estômago do equino. Normalmente, ela é assintomática, mas ela pode causar uma gastrite catarral, aumentar a produção de muco nesse estômago. Em alguns animais, a gente pode observar a ocorrência de úlcera e ainda alguns animais vão ter sintomas inespecíficos de parasitose, que é, por exemplo, aquela pelagem seca, sem brilho. Se porventura a mosca depositar a larva do abronema em uma ferida cutânea, a gente vai ter a formação então de feridas granulomatosas na pele desse animal. Essas feridas costumam ser chamadas de feridas de verão, porque tem uma maior ocorrência no verão por conta aí do aumento do número de vetores. A gente tem mais moscas no verão, então a gente tem maior disseminação do abronema no verão também. Então, por isso que elas recebem o nome de feridas de verão. Nesse caso, a larva não completa o ciclo, então ela fica migrando dentro dessa ferida, né? E aí, por isso ela estimula a formação dessa lesão granulomatosa. Na verdade, o equino ele já tem uma certa tendência em formar tecido granulomatoso em exuberância, e aí a presença da larva não deixa, né, esse granuloma completar a cicatrização. A gente encontra em diversas regiões, é bastante comum na face, então, por exemplo, perto do olho, perto do lábio. É comum encontrar em região próxima a prepúcio e nessas lesões que eu mencionei para vocês, que é bastante comum a gente encontrar em equinos, que são lesões em membros. Existe uma terceira forma de apresentação, que é a abronemose pulmonar. Existe uma certa discórdia em relação à origem da abronemose pulmonar. Existem autores que acreditam que é eventualmente uma larva que tenha sido depositada próxima à narina. Existem autores que defendem que pode ser uma migração boca-traqueia-pulmão. Então, por exemplo, a larva foi depositada na boca, mas aí, como a gente tem a faringe sendo um órgão de convergência entre trato digestório e respiratório, essa larva pega aí um caminho errado e vai parar no trato respiratório, né? Uma larvinha com problema de GPS. Ou ainda tem autores que defendem que algumas larvas podem eventualmente atingir o sangue ou a linfa e por conta disso vão parar no pulmão. Enfim, estou passando todas as possibilidades para vocês. Mas o que acontece é que normalmente essas larvas elas são encontradas dentro de abscessos no pulmão. E muitas vezes elas podem predispor, né, como elas causam uma lesão inicial no pulmão, elas podem predispor a uma infecção secundária por um outro agente, como, por exemplo, o Corynebacterium equi. Tá? Então, é um outro agente aí que pode estar associado a esses abscessos provocados pela abronemose pulmonar. Nós temos a abronemose conjuntival, que, como o próprio nome diz, é a presença aí da larva em estruturas perioculares, né? Então, na conjuntiva, próximo às pálpebras. Esse animal acaba apresentando edema no local, lacrimejamento bastante frequente, e é um tipo de conjuntivite que não responde a antibióticos, então vale a pena investigar aí se não tem a presença de um abronema, se porventura não houve deposição de uma larva de abronema nessa cavidade, nessa conjuntiva, né, nessa globo ocular. Aqui nós temos algumas das lesões que foram acometidas por abronema. Então, lembrem-se que se eu estiver falando de conjuntiva, por exemplo, a gente não precisa de uma lesão prévia. Mas, se eu estiver falando de uma ferida, esses abronemas acabam sendo depositados sobre a ferida e aí eles provocam a formação desse tecido de granulação e, por conta disso, eles
eles intensificam essa ferida, né? Eles aumentam a lesão, tá? Então, o tecido de granulação provocado pelo abronema é esse tecido avermelhado, bastante irrigado, que sangra facilmente, é um tecido friável. Por quê? Né? Porque, se vocês se lembrarem da patologia, tecido de granulação é uma etapa necessária para a cicatrização. Então, durante a cicatrização, a gente tem algumas etapas e uma delas é a formação do tecido de granulação, que é um tecido extremamente irrigado, vascularizado, que vai permitir que cheguem células para formar novamente essa porção do tecido que foi danificada. Só que ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir para formar a cicatriz. E nesse caso, ele não consegue evoluir por conta da migração da larva que fica sempre estimulando. Então, vejam que é comum em região de face, região de cabeça, melhor dizendo, tá? Aqui é uma abronemose, a gente pode até classificar como ocular, né? É bem provável que ela tenha se iniciado na conjuntiva e aí ela propagou-se para essa região, a ferida se propagou para essa região. Provavelmente, isso aqui deve ser região de prepúcio. Então, vejam, lábio, região de prepúcio. As mais frequentes que são as feridas em região de membros. Então, o animal, ele acaba se lesionando à medida que se locomove, né? E aí, essas larvas vêm e se depositam nessas feridas em região de membros e impedem a cicatrização dessas feridas. Esse tecido de granulação, ele vai ficando cada vez mais exuberante. Um detalhe interessante é que essas feridas costumam regredir em período de inverno, porque a gente não tem mais o estímulo da larva, não temos mais larvas sendo depositadas. Novamente, então, a abronemose conjuntival, observem que aqui a gente só está vendo um aumento de volume, né? Não houve ulceração ainda dessa ferida. Aqui a gente tem uma ferida ulcerada. Aqui, como eu já havia mostrado para vocês, provavelmente essa ferida iniciou na conjuntiva e se propagou. E aqui, pessoal, caso mais grave, a gente observa a presença da larva, tem úlcera de córnea. Então, imaginem a dor que esse animal está sentindo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.